de hoje com o lindíssimo, belíssimo e talentosíssimo Gustavo. Olá, muito boa noite, estudantes do terceiro ano. Gente, hoje a aula já começou agitada. Exatamente, porque nós temos aqui o Gustavo Leal, que ele tem 25 anos, mais de 3 anos de prática, professor de parkour e estudante do último ano de Educação Física e Saúde pela USP Leste. É do projeto... Como que eu falo o nome desse projeto? Fala aí para mim, Gustavo. Aí está a sigla do projeto, né? O projeto se chama Dançando com a Cidade, né? No Instagram é dcc.parkour, que acontece na Zona Leste de São Paulo, no distrito de Ermelino Matarazzo. Que bacana! E ele é membro da Associação de Parkour de São Paulo, que você falou que vai mudar o nome, né? Isso. Ah, mas é legal, gente. Gostaram do início da aula? Já demonstrou algumas coisas aqui pra gente. Exatamente. Fiz alguns movimentos aqui na entrada. Aí vamos lá, vamos falar um pouquinho. Bora lá. Na aula de hoje, o objetivo da nossa aula é compreender aspectos relevantes da modalidade parkour, a qual faz parte das práticas corporais de aventura urbana. E o objeto de conhecimento é práticas corporais de aventura urbana. Então, lembra aí que a gente estuda ao longo dessa vida escolar, desde o 6º ano tem várias atividades, tem algumas que são esportes de aventura da natureza. Então, a gente tem diversos. E aí, para começar essa conversa, a gente lembra que as práticas corporais de aventura urbana, elas desafiam a coragem, a audácia em ambientes caracterizados como paisagem de cimento. Ou seja, tem que ser corajoso. Sim, importante. É uma prática muito consciente, né? Mas a gente tem que aprender também a lidar com medo, né? Entender que ele é um alerta e essa consciência nos dá a noção, no parkour, do que a gente é capaz de fazer. E aí entender melhor o medo. Isso que é legal, então, trabalhar. Só que a gente não tem só o parkour, que é a imagem que está aí na telinha para vocês. Nós temos alguns outros, aí eu trouxe para compartilhar exemplos de esportes radicais. Posso falar esportes radicais? Olha, essa nomenclatura, ela traz a ideia de que esportes radicais, né, radical está muito atrelado à ideia de loucura, né? E não, o parkour e outras práticas, né, que já foram chamadas de radicais, né, que a gente pode também chamar de modalidades de ação, são modalidades de muita consciência corporal. Há um preparo, não é loucura simplesmente, né? Nem é loucura também. Mas há um treinamento, há uma consciência do que está sendo feito ali. Então, seria interessante chamar de esporte de ação ou mesmo práticas corporais de aventura urbana. Eu gostei desse nome, eu falei para ele que eu gostei. Então, além do parkour, a gente tem aí o patins, né? A gente tem também o slackline, que eu acho super bacana, tem que ter um equilíbrio enorme, e o skate. Você já praticou as outras ali? Sim, já pratiquei skate e também slackline. Menos o patins. Menos o patins. Eu sou mais do patins. O skate, esses dias teve uma aula aqui de skate, eu tentei subir no skate e quase caí, viu? Vou te contar esse segredo. Foi um mero detalhe isso. Mas é legal a gente vivenciar, a gente experimentar e conhecer, né? Pesquisar sobre. Então, para a gente entender mais sobre o parkour, ele foi desenvolvido como um método de treinamento que permite ao indivíduo ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura qualquer obstáculo, utilizando somente as habilidades e capacidades do corpo humano. O parkour, por vezes abreviado, foi idealizado inicialmente na França, em meados do final da década de 1980. Mas você me disse que aquilo ali é só formalmente, né? Sim, obviamente, né, o parkour ele tem muito a ver com o ser humano. Né? Então, subir paredes, correr, saltar, já existiam mesmo antes dessa palavra parkour. Né? Então, já tem muito a ver com a infância. A criança ela faz parkour sem saber que é parkour. O ser humano faz também, né? Subir em árvore tem a ver com parkour. Então, mesmo antes do termo, já existia a prática.
Ah, legal. E é engraçado, né, que isso remete a gente, né? Nós que já somos mais velhos, eu digo eu e alguns professores, porque a maioria aí eu acho que é novinho como você, volta à infância, né? Onde a gente tinha um hábito de correr mais, de vivenciar mais aquela coisa da rua. Estava conversando aqui ó, com o Super Câmera, ele estava falando que lá, ó, quando ele era criança, mortal, várias coisas. Então, são hábitos que a gente traz aí da infância e que a gente vai perdendo. E por que a gente vai perdendo? A gente vai deixando de treinar, perdendo a capacidade? Pois é, a gente deixa de ser criança, né? E aí deixa de se permitir fazer essas atividades, né? E é importante mesmo que não seja o parkour, buscar alguma prática que te faça bem, né? Que você se sinta bem fazendo, se sinta motivado, interessado, curioso em aprender. Beleza, então, olha, continuando. O termo é proveniente de uma adaptação da palavra original parkour. É assim que se fala? Correto, Eu não sei correto. falar direito, não, gente. E foi sugerido por um amigo de David Belly, o qual, por sua vez, junto com alguns amigos de adolescência, é considerado fundador do parkour. Ele fundou o parkour. Então, podemos dizer que é o mestre. Sim, um dos mestres. Um dos Tá, mestres. um dos mestres. Continuando aí, o praticante do sexo masculino é denominado tracer. Como que fala essa palavra? Tracer, ou tracer também. Tracer, tá. E seu equivalente feminino é traceuse. Exato, correto. Nossa, tá vendo? Eu tô boa em falar outras línguas. Recentemente, o parkour tornou-se uma prática reconhecidamente esportiva no Reino Unido. Embora a concepção de esporte seja diferente daquela empregada no Brasil, dado os diferentes tipos de esportes que a educação física nacional concebe. Olha essa imagem aí, gente. Lê, põe aí, ó, que linda. O cara tá dando um mortal, é isso? Com a ajuda de uma Da parede? parede, exato, exato. Ele está usando ali o espaço, né? Cada espaço tem diversas possibilidades. Ele poderia estar fazendo outro movimento aí também. Ó, o professor Edson está compartilhando aqui com você. Ele falou exatamente que ele já fez muito parkour na infância, mesmo não sendo empregado essa nomenclatura. E é aquilo que a gente falou, a gente remete aí à nossa infância e pensa, isso que você está falando eu fiz. Isso eu também fiz. Porque eram atitudes, e são atitudes de criança. Você vê crianças tentando pular o sofá. E aí você também falou que às vezes até coisa simples é caracterizado como parkour, né? Como pular um degrau. Exatamente, exatamente. O parkour ele é muito simples, né? Então, correr, saltar, rolar, girar, subir, né? São habilidades muito simples e que eu acredito que todo ser humano seja capaz de fazer de alguma forma esses movimentos. Engraçado que eu não sei vocês, galerinha, mas eu, quando penso em parkour, eu penso em saltar. Exato, exato. Quando eu pergunto para as crianças, né, nas minhas aulas, né, quando é a primeira aula, eu procuro trazer essa conversa, né, para saber o que eles entendem do que é o parkour, o que eles sabem. E aí, quando eu pergunto o significado da palavra parkour, né, a tradução da palavra, que né, não é de origem brasileira, alguns falam exatamente isso, saltar. Né, mas a palavra parkour, a tradução significa percurso. Rota, caminho, trajeto, então tem a ver com isso, com você buscar outros caminhos diferentes naquele espaço que já tem um caminho comum. Então, em vez de desviar desse armário aqui que está aqui na frente, desse quadrado, desse cubo, a gente pode passar por cima dele, pode saltar por cima, então buscar outras possibilidades de rota, de caminho, de percurso. Ah, bem legal. Me diz uma coisa, qual a melhor maneira de iniciar? Você falou que dá aula aí para crianças. Eu com 39 anos, 39 não, 29 mais 10, né, essa é a minha idade, para a gente continuar antes dos 30, eu posso? Com certeza, com certeza. Óbvio que assim, o melhor momento de iniciar a prática é na infância, porque é o momento que essas habilidades motoras básicas, né, andar, correr, saltar, estão sendo desenvolvidas. Mas nada impede de começar na adolescência, quando adulto ou quando idoso, né?
Óbvio, terão vantagens e desvantagens diferentes, né? O importante é ter o interesse em aprender. Eu penso assim, criança tem menos medo, né? A gente já começa a criar vários, não, se eu fizer isso eu posso torcer meu pé. A criança não tem muita essa noção do que ela pode, do que a consequência, né? Exato. E aí, o que é importante, né? Então, eu falei o melhor momento. A melhor forma é começar com a orientação de um professor de educação física, ou mesmo um profissional especializado na prática, né, que vai estar te orientando, e isso traz um risco menor de lesão, de se machucar, além de também conseguir um desenvolvimento mais rápido na prática, né, com a orientação de alguém que saiba sobre a prática. Isso é bacana, procurar a orientação sempre, gente, para qualquer prática de atividade física. E a gente está falando com a garotada aí de 17, 18, 19 anos. Então, ainda dá tempo, gente, da gente tentar aí fazer uma atividade física e procurar aquilo que mais gosta. Às vezes é dançar, às vezes é um esporte coletivo, um esporte individual, ou até mesmo uma prática de aventura urbana, que tem o parkour como integrante. Tem uma vestimenta específica, uma roupa específica? Boa pergunta. Não há uma vestimenta específica do parkour, né? O parkour ele pode ser feito descalço, de chinelo, de tênis. O importante é considerar os diferentes cuidados que cada uma dessas opções terão, né? Então, não é da mesma forma, fazer descalço não é da mesma forma do que fazer calçado, né? Mas, no geral, o importante é usar uma vestimenta que você sinta à vontade e que não te limite a fazer os movimentos da prática. Então, quer dizer que se eu tiver assim, sem tênis, eu não preciso deixar de fazer. Porém, eu tenho que tomar cuidado quais são os movimentos adequados. Exato. Descalço, tem que tomar cuidado para não machucar o pé, ver o que tem no chão. Sempre interessante observar o espaço, né? Conhecer o espaço antes, né? Se não tem nenhum caco de vidro no chão ou algo do tipo. Eu vi, gente, nós estávamos aqui já preparando para a aula e ele ensaiou, posso falar, ensaiou ou treinou, tanto faz, né? Pode ser, tanto faz. Várias vezes, para que o percurso fosse claro na sua cabeça, né? Então, é necessário fazer todo esse estudo antes? Sim, o parkour é uma prática muito de criação também, né? Então, antes de começar aqui, eu observei o espaço, fiz alguns movimentos, os que eu achei mais interessante para esse espaço aqui. Poderiam ser outros também, né? E dei uma ensaiada antes para a gente começar, para não ter nenhum risco de errar, de me machucar também. Então, você quer dizer que o parkour também tem a questão da criatividade, desenvolve muita criatividade? Exatamente. Desenvolve a criatividade, um olhar diferente para os ambientes, né? Depois que eu comecei a praticar o parkour, eu olho para os ambientes, para os espaços de outra forma. Sempre olho assim pensando o que dá para fazer em cada um desses locais, né? Nossa, que bacana. Mas me diz uma coisa, qual é a maneira de praticar de forma segura, né? Porque a gente precisa sempre pensar na segurança. E aí eu agora, Juliana, começar a tentar saltar, me jogar? Excelente pergunta. O parkour ele é uma prática de muita consciência corporal, né? É interessante não fazer o parkour fazendo uso da adrenalina, como um tudo ou nada. Você tem que saber o que você vai fazer, pensar o que vai fazer antes. E aí, por isso é importante treinar e pensar o movimento de forma progressiva, né? Então, aos poucos, indo aumentando a velocidade, a dificuldade, a altura, distância, né? Para depois chegar naquele pico que você tem como objetivo, né, de dificuldade, de velocidade, por exemplo. E aí vem esse treinamento, os testes, para diminuir o risco, né, de se machucar, de se lesionar, que nunca é interessante parar de praticar por conta disso. Muito bacana. Gente, eu vou falar que o professor Bruno, ele estava explicando, eu comecei a dar risada. Até olhei assim para ver se eu não estava filmando. O professor Bruno colocou assim, e eu quero que levante a mão aqui o pessoal do estúdio, tá? Escutem bem. Quem nunca fugiu de uma surra da mãe não sabe o que é improvisar no parkour. Todo mundo levantou a mão. Josué e Tafarel, não, vocês não fugiram de uma surra. E é verdade, né? Porque quando a mãe falava, eu te pego, você corre para um lado, corre para o outro.
Aí nesse caso é um perigo, né? Porque você está ali no desespero, na fuga, e aí pode fazer algo sem pensar direito e se machucar. Mas é um momento, sem dúvida, de parkour, com certeza. Adorei, professor Bruno. E o professor Kleber está pedindo para a gente ir com calma, que amanhã é sábado. Então, tem sábado e domingo para descansar. Nós vamos botar todo mundo para saltar o sofá. O que vocês acham? Calma. O professor Kleber lembrou que primeiro era o drone do chinelo. O chinelo virava o drone e aí você desviava, né? Daí ele rolava o Matrix, que você tinha que desviar. Mas realmente, gente, é muito bom. A Natália, do professor Sérgio, está falando que, então se for assim, ela já praticou também o parkour. Com certeza. Tá vendo como a gente descobre as coisas aqui na aula de educação física? A gente descobre que a gente é tracer. Sim, praticante, parkourzeiro. Parkourzeiro, eu gosto mais de parkourzeiro do que tracer. Diz uma coisa, alimentação, o parkourzeiro tem uma alimentação específica? Interessante pergunta. O parkour, ele busca ser, o praticante, né, ele busca ser uma pessoa melhor fisicamente, mas não só fisicamente, né, uma pessoa melhor para outras pessoas, uma pessoa melhor para o planeta, né? E por que não pensar em uma alimentação mais saudável para você, uma alimentação mais sustentável para o mundo? E aí é interessante, né? Acho que em qualquer prática, uma alimentação com a presença de frutas, de verduras, legumes, grãos, sementes, né? Inclusive, muitos praticantes adotam uma alimentação vegetariana, vegana, pensando justamente nessa ideia de ser uma pessoa melhor, né, para o mundo, para as pessoas. Então quer dizer que dentro aí dessa história de fugir da mãe, aí agora a professora Elizabeth colocou fugir dos cachorros. Dentro disso tudo existe uma filosofia, existe Claro. algo que muda o dia a dia das pessoas? Sim, né, a criação, né, a gente estava falando que o parkour já existia antes, né, mas essa ideia, né, do parkour de filosofia, de ser alguém melhor fisicamente, socialmente, né, junto com as pessoas, veio junto com a criação, né, veio junto com essa construção da ideia de treinamento do parkour. Isso é muito, muito, muito legal. O professor Aldemar está perguntando se existe competição assim, a nível Brasil de parkour. Então, a ideia de competição ainda não é bem difundida. Inclusive, ela foge um pouco da essência da ideia de parkour, né? O parkour, ele, por mais que seja uma prática individual, ele também é uma prática muito coletiva e colaborativa. Então, a ideia de competição ela ainda é pequena, mas existem algumas competições pelo Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras regiões também, em outros estados, mas ainda não há um campeonato nacional, por exemplo. Estou eu rindo aqui de novo. O professor Edson está demais hoje. Na hora do aperto, parkour sempre. Ou seja, quer fugir? Bora treinar parkour. O professor José Gabriel, eu acho que é o José Gabriel aí que contribui muito, que ele tem um trabalho que é muito bacana, são lives falando com atletas, a vida dos atletas e a vida dos atletas paralímpicos. Então ele entrevista, esses dias eu participei de uma live onde ele entrevistou a Daiane dos Santos. Então é muito legal, eu convido vocês aí para assistirem, para acompanharem a vida dos atletas, o Instagram dele é muito bom. E aí ele falou assim, ser forte para ser útil. É uma frase do parkour? Sim, faz parte da ideia do parkour, né? O parkour não tem só a questão dos movimentos, mas também tem a questão de fortalecimento, né? Fortalecimento físico, né? Fazer para durar. Isso é muito importante também, aliar treinamento técnico e de força. Bacana. Então, a gente pensa aí também já nas capacidades físicas, que o terceirão já sabe de qual é salteado de tanto que a gente trabalha. Mas vamos lá. Já passei da fase inicial, já não sou mais iniciante, e eu quero me tornar um praticante profissional. Quantas horas são necessárias? O que é preciso para que eu me torne profissional no parkour? Legal. A pessoa que tem interesse de se tornar um atleta profissional de parkour, né, ainda é uma ideia pouco trabalhada aqui, mas obviamente vai exigir
treinamentos quase que diariamente, certo? Treinos de força, treinos de técnica. E aí é interessante pensar também em pelo menos 2 a 3 horas de treino por dia, né? E aí, mais indispensável ainda, né, no caso dessas pessoas que desejam ser atletas de parkour, o acompanhamento de um profissional de educação física, né, de um especialista em parkour. Então, assim, para a gente finalizar, você vai demonstrar alguns aqui para a gente? Sim, vou explicar aqui um movimento, né, passo a passo. Primeiro eu vou mostrar ele completo, depois eu vou fazer em etapas para a galera de casa tentar fazer também. Então, vamos lá? Vamos lá. Eu acho que você vai ter que deixar o microfone aqui e o que você falar eu vou narrando. Pode ser assim? Okay. Então vamos lá. Olha, a professora Maria José falou que ela brincava de pula-cela. E aí ela fez muito parkour. Pula-cela é parkour? Sim. Então vamos lá. O movimento final, gente. Tem outro microfone aqui, eu posso fazer assim, ó. Eu peguei outro, viu, galera? Esse é o movimento final, tá? Vou fazer ele mais uma vez, depois a gente vai fazer passo a passo, ok? Fácil? Um pouco avançado, mas a gente vai deixar ele mais claro, né? Fazer assim de cara não é interessante, importante, né? Como eu falei antes, a gente fazer ele em etapas, progredindo dificuldade, velocidade. Vou começar aqui. Interessante testar primeiro a altura que você consegue subir o quadril, né, para poder passar por cima do obstáculo aqui. Eu vou testar primeiro, ó. Apoiando as mãos, vou pular aqui com as pernas e vou subir o quadril. Vamos ver se já está numa altura boa, que seria suficiente pelo menos para subir em cima do obstáculo. Tenho que recolher as pernas, certo? Para não bater no obstáculo. Aí, quem quiser tentar em casa, pode fazer no sofá, né, que é macio. Eu acho que é uma forma segura de experimentar. Pode fazer na cama, lá em cima da cama. Eu vou fazer aqui mais uma vez, ó. Vou fazer subindo. E aí tem que repetir algumas vezes, né? É importante repetição, né, para você ir se apropriando do movimento, entendendo ele de forma mais completa. A professora Magna tá tentando, porque ela tá botando que ela tá enferrujada. Isso aí, professora, vamos lá. Como vocês viram, quando eu fiz no início o movimento no final, meu corpo ele muda de posição. Então a gente já pode ir tentando fazer esse movimento girando um pouco o corpo, né? Então eu começo aqui de frente, vou tentar terminar subindo virado para lá. Vamos lá. Muito legal. Força, técnica e impulso. Todo mundo tá falando aqui. Exato. Agora, ó, fazer subindo e descendo já. Reparem que eu mudei já aqui a posição das mãos, né? Tô segurando aqui na borda. E aí, continuo tentando aqui mais algumas vezes, subindo e descendo. Até, né, depois de algumas tentativas, ter segurança para fazer sem apoiar os pés e tentando avançar um pouquinho mais. Uau! Ó, a professora falou que parece que do jeito que você está fazendo, parece que é fácil. É, exatamente, parece. Agora foi lá. Mas é fruto de alguns treinamentos, né, de prática, de progressão. Exatamente, a professora Rose falou que precisa treinar mais, mas é isso aí, gente. A ideia mesmo é a gente... eu acho que você tem que trocar o microfone, gente. Não, tá bom? Pode deixar, pode deixar. A ideia mesmo é a gente mostrar para os estudantes que existe essa atividade física que é possível. A gente tem 1 minuto e meio, está acabando a aula, 30 segundos para você dar algumas dicas para a galerinha.
Ótimo. Vou dar 2 dicas importantes, que eu considero importante. Primeira dica, ser presente na comunidade do parkour, ou seja, interagir, conhecer outros praticantes, assistir movimentação, vídeos de outras pessoas, né? Isso também ajuda na criatividade. É importante você conhecer. E aí, no momento agora, né, como a gente pode fazer isso? Pelas redes sociais, certo? Outra dica, importante, aliar treinamento de força e treinamento de técnica, né? Ambos são importantes. Bem legal. A gente passou aí, pode colocar de novo rapidinho, ler pra gente, a habilidade que os professores aí precisam muito para trabalhar. Tem também o nosso mural, onde tem ali, galerinha, o Instagram, que é super importante. Eu já agradeço. Quem quiser Muito falar obrigado. mais com o Gustavo, está ali. Tem o QR Code, avaliem a aula, muito bom. E aí, assim eu vou agradecendo, Gustavo. Muito obrigada. Todo mundo está pedindo para você voltar mais vezes. E quem gosta, sobe coração. Então, você está vendo que tem um monte de coração aqui. Muito obrigada. Um beijo. Tchau. Lá para aquela câmera. Coração. Nós estamos utilizando esse retorno para orientar os alunos para que eles possam acessar o centro de mídias com maior regularidade. E aqueles que não tinham acesso por algum motivo, estamos orientando como acessar a partir de agora. A mesma programação da Secretaria de Educação continua sendo ministrada em sala de aula. Procuramos conhecer quais eram os alunos que tinham mais dificuldades para os acessos nas mídias, por conta do social, e também os alunos com mais dificuldade no aprendizado, para que tenham um acesso diretamente com o professor, mesmo em aulas remotas, agora trazendo para uma aula presencial, para que o professor faça esse apontamento diretamente com esse aluno. A escola está de portas abertas, a escola é um espaço também de rever os amigos e é isso, fazer a junção com os saberes, eu acho que tudo favorece.